vocês sabem, os Estados Unidos, eles eram uma colônia da Inglaterra e por esse motivo a Inglaterra fez as 13 colônias, né? E num primeiro momento o objetivo dos ingleses era de morar nos Estados Unidos. Não tinha aquela característica como teve no Brasil de sair retirando as riquezas naturais, a exaustão, com aquela rapidez toda. Não tinha essa coisa, né? Realmente eles foram lá para morar no primeiro momento. Só que o que acontece? A Inglaterra ganhou a Guerra dos Sete Anos, só que ela perdeu muito dinheiro. E a Guerra dos Sete Anos terminou quando, gente? Em 1763. Ora, o que a Inglaterra fez? O rei lá se reuniu com a sua comissão e pensou assim: nós precisamos tomar uma medida, a gente precisa ter receita. Então agora a gente vai explorar os Estados Unidos. E aí fez a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, que foram leis taxando os produtos, taxando, criando impostos lá para os colonos americanos. E também, o pior de todos, para mim, foram as leis intoleráveis. Porque as leis intoleráveis, elas proibiam o porto de Boston, tá? Que fica lá em Massachusetts, né? Elas proibiam o porto de Boston de vender para outros países ganhando dinheiro com isso. Proibiu o comércio daquele porto. E aí as pessoas começaram a se sentir oprimidas. Só que se tem uma coisa que é bonita na história dos Estados Unidos, é o que eu vou dizer agora. O povo não ficou sendo humilhado, sendo subjugado e ficou parado. O que eles fizeram? Eles fizeram um congresso, tá? Com todos os representantes das 13 colônias, em 1774. Só que lá nesse congresso, eles decidiram, no primeiro momento, não pegarem armas. Não faria muito sentido, logo de supetão, pegar em armas e conquistar a independência. Eles pensaram o seguinte, nesse primeiro congresso: vamos solicitar ao rei a revogação das leis, em 1774. Só que o rei disse que não ia fazer nada disso. Ia continuar explorando aquelas terras lá, os colonos iam continuar explorando. E aí, o segundo congresso, em 1775, também reunindo os representantes das 13 colônias, o que eles votaram e decidiram? Pelo início da guerra. Pelo início da guerra. Ou seja, os norte-americanos conseguiram, em 1775, se mobilizar e decidir fazer a guerra com seu colonizador. E o Thomas Jefferson era um intelectual de primeira grandeza. E o que o Thomas Jefferson fez? O Thomas Jefferson redigiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos, meio que dizendo à Inglaterra: vocês não têm o direito de nos subjugar. E é o que está escrito na Declaração da Independência? Está escrito isso aqui, ó. Consideramos que estas verdades são autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E por que essa carta foi enviada lá ao rei? Vai dizer o seguinte: olha, é um direito do ser humano inalienável a busca da felicidade, a busca da liberdade. E se você quiser, pode vir lutar com a gente vai até a morte. Tá? E o Thomas Jefferson, como intelectual que é, futuramente ele foi um dos redatores da própria Constituição, que veio depois, né, claro? Porque aqui a gente ainda está no processo revolucionário. Bom, então o Thomas Jefferson foi o intelectual que fez a Declaração da Independência. O que fez o George Washington? George Washington era um general, né? Então George Washington, ele liderou o exército, ele chamou os camponeses, ele disse: olha, eu vou ser o comandante do exército. Pode deixar eles virem, a gente vai matar todo mundo. E o que fez Benjamin Franklin? O Benjamin Franklin, ele exatamente foi muito inteligente, porque ele foi na França, como a França é brigada com a Inglaterra, pediu o apoio militar da França. E a França mandou tropas para cá. Porque a Inglaterra tinha um poder bélico enorme, né? E aí, gente, começou a Guerra da Independência. Ou seja, a Guerra da Independência foram os camponeses, os americanos,
os intelectuais, o exército também francês, lutando contra a Inglaterra. E durou até 1783. Até que finalmente acabou. Acabou porque a Inglaterra perdeu, gente. A Inglaterra perdeu a guerra. Foi sangrenta, claro. A Inglaterra perdeu a guerra. E o que, que a Inglaterra fez? Disse, olha, tá bom, querem a independência? Sejam independentes. E assinou o Tratado de Paris. Tá? Assinou o Tratado de Paris em 1783, que foi o final da guerra, dizendo o seguinte, que a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Tá? Totalmente diferente do Brasil. O que foi que o Brasil... Como foi a independência do Brasil, gente? Foi porcaria de um português que disse independência ou morte. Foi ridícula. Por que foi ridícula a nossa independência? Porque foi a porcaria de um português que disse que a gente era independente e ele manteve o privilégio da elite portuguesa, em todo, inclusive aqui em Belém. Né? E isso não foi se livrar do jugo. A gente não se livrou do jugo de um domínio. A gente saiu de um domínio, digamos, de um país e continuamos no domínio de uma elite econômica que subjugava o povo. Então, nós não tivemos esse grau de mobilização, gente. As nossas constituições eram constituições do Império, feitas. A legislação que valia no Brasil eram as ordenações filipinas. A gente nem fez legislação aqui no Brasil. As ordenações filipinas eram a legislação que tinha validade em Portugal. Durante o Brasil Império, era a nossa legislação as ordenações filipinas, etc. Então, foi meio vergonhoso assim, o nosso processo colonial. É por isso, sim, é por isso que lá nos Estados Unidos, com muito orgulho, em todas as casas, eles têm lá a bandeira dos Estados Unidos porque eles sentem muito orgulho da história deles. E com razão, diga-se de passagem, com razão. Como pode, em 1783, a todo aquele trabalho intelectual de uma declaração, depois eles se mobilizaram, organizaram congressos, lutaram, foram buscar apoio, pensaram de forma estratégica. É algo assim muito, muito avançado, né? Algo digno de realmente elogio e de pensar que talvez a situação que eles vieram a ter depois muito tem disso, aquele país. Agora, não sejamos ingênuos, tá? O que aconteceu quando os Estados Unidos conquistaram sua independência das 13 colônias? Eles passaram a explorar os outros. O que eles fizeram aqui, ó? O que eles fizeram? Depois de ganhar a independência, eles se expandiram para o oeste. E eles saíram matando os indígenas. Estes indígenas, eles estavam num estágio de pouco desenvolvimento, né, comparado com os astecas. E aí eles não conseguiram resistir. Por isso que não tem indígena nos Estados Unidos. Eles foram mortos, dizimados. Os norte-americanos acreditavam que, além de serem os predestinados por Deus a ocupar o território, eles deveriam cumprir a missão de civilizar os outros povos. Então eles exterminaram a cultura indígena. As tribos do sul mais desenvolvidas ainda tiveram uma resistência maior. E a questão é tão grave que o general Armstrong Custer fala uma frase que é muito parecida com um político que tem no Brasil hoje, que ele diz assim, ele foi um grande matador de índio, ele diz assim, que índio bom é índio morto. Gente, sério, essa frase é de 1783. Essa frase é de um general que está em livros históricos e tal. Índio bom é índio morto, tá? E ele foi, digamos, o maior matador dos indígenas. Então, assim, também toda essa riqueza dos Estados Unidos se deve à expansão que eles fizeram para o oeste e também com o extermínio dos indígenas. Então, também a gente tem que ver todos os lados da questão. Tá? E aí, o que aconteceu, gente? Imagine o seguinte cenário. Jamais, Vânia. Jamais queriam miscigenação. Eles se achavam os brancos europeus e os indígenas são uma subcategoria de ser humano. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Eles se achavam os intelectuais. Tinham uma visão de mundo de superioridade mesmo. Mas
que aconteceu aqui? Imagine a seguinte situação agora. Olha só a enrascada em que eu fui me meter, como diz o Chico Buarque, né? Conhece essa música? Aliás, não é do Chico Buarque, né? É do Dorival Caymmi. É Doralice o nome da música. Então, olha só essa enrascada em que eu fui me meter. Eu conquistei minha independência, eu me livrei da Inglaterra, só que tem uma coisa agora faltando. Tem uma coisa faltando. Quer dizer, a gente é independente, mas como a gente vai viver? E aí começaram a elaborar a Constituição em 1787. Thomas Jefferson começou a redigir a Constituição. E durante um ano, ó, de 1787 a 1788, olha só o nível de democracia desse país, gente. Durante um ano, a Constituição foi escrita em 1787. Só que ela só foi ratificada em 1788. Então, durante um ano, o que, é que eles fizeram com essa Constituição? Foram de porta em porta. A senhora concorda com essa Constituição? Vocês aí, camponeses, concordam com essa Constituição? Foram de em colônia em colônia. Olha, a senhora lê essa Constituição aí, por favor, você concorda? E aí foram das 13 colônias. E a questão é tão maravilhosa e tão fantástica, eu vou passar os filmes, tá, para vocês assistirem, que três gênios, se reuniram, tá? São esses aqui, ó, os chamados federalistas, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison. O que eles fizeram aí, gente? Eles escreveram 85 artigos para defender a Constituição e argumentar com o povo americano que eles deveriam apoiar a Constituição. Olha isso aqui, gente. Em 1787, três intelectuais americanos escreveram 85 artigos publicados no Jornal de Nova York para convencer o povo de que eles deveriam apoiar a Constituição, aceitar a Constituição como ela foi escrita. Tem um musical do Hamilton muito bom quando pouco dessa história. Maravilhoso, Thiago. Depois passa pra gente. Então, olha só o que aconteceu. E aí, gente, isso é tão fantástico que eu estudei no meu doutorado os Federalist Papers, que são os 85 artigos federalistas, eu estudei no meu doutorado e que continua atual. E eu fico pensando como o cara lá atrás tinha essa mentalidade. Então, eu trouxe um trechinho aqui. Eu tenho o Federalist Paper, os 85 artigos eu tenho em PDF. E eu tirei um trechinho para mostrar para vocês. Ó. Olha o nível de argumentação para defender, no caso, o controle de constitucionalidade também. O delegado não pode ser maior que o delegante. O delegado não pode ser maior que o delegante. Consequentemente, não será válido qualquer ato legislativo contrário à Constituição. Negar esta evidência corresponde a afirmar que o representante é superior ao representado. Aliás, que o representado é superior ao representante, que o escravo é mais graduado que o senhor, que os delegados do povo estão acima do próprio povo, que aqueles que agem em nome de delegações de poderes estão impossibilitados de fazer não apenas o que tais poderes não autorizam, mas sobretudo o que eles proíbem. Então isso é um trechinho lá do artigo que mostra que se o poder constituinte originário passa poderes para alguém, esse alguém não pode ser maior do que quem passou aqueles poderes. Então, mais uma dica de pesquisa acadêmica são os Federalist Papers, tá? Os artigos federalistas. Por quê? Eu posso mostrar aqui para vocês, gente, os federalistas no original. Tem o original do inglês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vale muito a pena, gente. Você pode pegar qualquer artigo do Federalist Paper e ler. Federalistas. Ah, tá na minha pasta de constitucional, peraí. Processo constitucional. Aqui, ó. São 3 volumes, tá? São 3 volumes os artigos federalistas. John Jay, Alexander Hamilton e Madison. Ó, esse aqui é o primeiro volume, tá?
o Federalista, né? Ou os artigos federalistas. Esse aqui estava na Câmara dos Deputados. Publicado em inglês, Hamilton, Madison e Jay, aos cidadãos de Nova York. Esse é o primeiro tomo, tá? Aí tem o segundo, o terceiro, e eu tenho o original no inglês também, gente. Quase certeza. Bom, e vocês encontram com facilidade na internet, tá? Os artigos federalistas. Bom, e aí o que acontece? Os federalistas conseguiram convencer, né, os cidadãos e tal, de que a Constituição tinha que ser ratificada, e ela foi ratificada em 1788. Só que ela foi ratificada e permitiu, né, a alternância de poder. Um dos propósitos da Constituição era que tivesse o que? Alternância de poder. E aí qual foi o primeiro presidente eleito? Aquele que estava aclamado pelo povo, porque ele foi o general do exército que derrotou a Inglaterra. Então, George Washington, que não tinha nem partido político, né, porque ainda estava iniciando aquela sociedade, ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e ele era justamente o comandante daquela tropa. Então, ele estava aclamado pelo povo. Perfeito. Aí, gente, ele acabou passando quase 10 anos, né? E aí, 9 anos depois, o John Adams foi eleito. E aí ele tinha um partido, Partido Federalista, e ele sai do poder em 1801, porque quem vence a eleição foi o Thomas Jefferson. E aqui é que vem a nossa aula de hoje. É neste ponto que só dá para compreender diante de todo esse contexto. É neste ponto que surge a nossa aula de hoje. No fenômeno chamado como Judges Midnight. E eu pergunto aí no chat, conhecem, gente, os Judges Midnight? Sim ou não? Só para eu saber como abordar isso. Sim ou não, gente? Tá, então vamos lá. É aqui que entra a nossa disciplina, tá? Agora a gente não tem mais negócio de história, agora já vai entrar no nosso assunto, que a gente vai plantar a sementinha para a semana que vem. Olha só. Para vocês verem como um político corrupto tem em qualquer lugar, em qualquer momento da história. O John Adams perdeu a reeleição dele pro Thomas Jefferson. Óbvio, né, gente? Porque o Thomas Jefferson era aquele cara foda, né? É aquele cara que fez a declaração da independência, escancarou, esfregou na cara do rei, e é aquele cara que escreveu a Constituição também. Tal. Era difícil, realmente, ganhar do Thomas Jefferson. Aí o que acontece? Ele disse, perdi. Eu vou entregar a chave do palácio lá, da Casa Branca, no dia 1º de janeiro. Então eu perdi a eleição, digamos, dia 15 de dezembro. Mas até dia 1º de janeiro eu estou aqui. E aí, um dia antes dele entregar a chave para Thomas Jefferson, à meia-noite, ele ficou nesses 15 dias que ele perdeu a eleição tentando tirar o máximo de poder que ele tinha. Saiu nomeando parente para tudo que é órgão, para tudo que é judiciário. Naquela época não tinha concurso. Ele tentou se aproveitar naqueles 15 dias o máximo que ele podia enriquecer para favorecer as pessoas dele. E até meia-noite do outro dia, ele estava nomeando gente para ser juiz, para ser promotor, para ser isso, para ser delegado, para ser policial. Olha só como a política é suja e sempre foi suja. Feita por pessoas sujas, ela vai ser suja, né? E aí esse fenômeno ficou conhecido como juízes da meia-noite, né? Foram aqueles que se tornaram juízes, iam ganhar um salário bacana, né? E foram nomeados pelo presidente ali à meia-noite, né? Só que o que acontece? Obrigado, Thiago. Só que o que acontece aqui? Para você realmente se tornar um juiz, você tinha que ir lá no gabinete do presidente, pegar a sua nomeação, entregar lá naquele órgão, naquela autarquia, e você ia ser o juiz, foda-se.
É a ordem do presidente. Só que se você não pegasse esse documento, não tinha como você chegar lá no órgão. Gente, não tinha internet, tá? Não tinha celular, internet, nada. Você tinha que estar com aquele carimbo da presidência. Chegar lá no órgão, eu sou o juiz agora. Não tinha diário oficial. E aí, o Marbury, William Marbury, ele foi nomeado juiz. Só que ele esqueceu de pegar. Ele foi no dia seguinte. Só que no dia seguinte, quem estava na porta da Casa Branca? Thomas Jefferson. Com o seu chefe da Casa Civil, né, digamos assim, o Madison. E o Madison olhou para a cara do Marbury e disse o seguinte: o que tu é mesmo? E o Marbury disse: eu sou juiz. Eu fui nomeado juiz pelo ex-presidente John Adams ontem à noite, de madrugada, e eu vim só pegar minha nomeação. E ele mandou no WhatsApp para mim, que era para eu vir buscar hoje. Mentira, essa parte não tem. Mas o resto tudo é verdade. Aí o Madison olhou para a cara dele, que era tipo o chefe da Casa Civil do Thomas Jefferson, né? O Madison olhou para a cara dele e disse o seguinte: aqui nem pensar. Dessa porta você não entra, porque vocês fizeram muita sujeira com a política. A gente quer mudar a política desse país. E o Thomas Jefferson é do Partido Republicano e tal, a gente quer mudar a política desse país. O senhor não vai pegar sua nomeação. Aí que foi a cagada. O Marbury, então, decidiu entrar com uma ação contra o Madison. Porque o Madison estava negando de forma indevida. Tá? O Madison estava negando de forma indevida a entrega desse documento. E aí, gente, coincidiu de o juiz que foi julgar a causa na Suprema Corte norte-americana ser o juiz John Marshall, que era um cara foda, que tinha estudado todos os artigos federalistas e sabia muito de controle de constitucionalidade. E aí chegou na mesa dele, nesse processo, do Marbury contra o Madison. Aí o Marshall olhou e disse assim: eu preciso de um processo que eu possa declarar inconstitucional uma lei. Eu preciso. Porque eu já estudei tanto controle de constitucionalidade, eu quero agora que tenha uma lei inconstitucional. Porque vai ser a primeira lição para a sociedade que o judiciário cumpre o papel dele. Tá? E aí o John Marshall fez o seguinte: viu que tinha lá uma lei que era inconstitucional, que era uma lei que dava o direito do Marbury de entrar com essa ação direta na Suprema Corte americana. Essa lei é uma lei infraconstitucional, ela viola a Constituição porque a Constituição diz no seu artigo 3º que só a Constituição pode tratar sobre a competência da Suprema Corte. Aí o que o John Marshall... Olha, ele nem julgou o conflito, gente. Foi uma decisão sobre competência. Ele nem julgou o conflito, esse caso ficou muito famoso. Ele não disse que o Marbury tem ou não direito. Simplesmente, o Marshall disse: eu não posso julgar, você vai ter que ajuizar lá no primeiro grau de jurisdição, porque essa lei que diz que você, quando for entrar com uma ação contra um ministro de Estado, tem que entrar na Suprema Corte, essa lei é inconstitucional. E aí ele inaugurou a doutrina Marshall. Né? Em 1803, quando ele julgou esse caso, o voto dele foi tão bonito, foi tão bem fundamentado que aquela lei era inconstitucional, que ele inaugurou, portanto, o controle difuso no mundo, ao preconizar que não só ele, como a Suprema Corte, como qualquer juiz, é obrigado a negar a validade a uma lei inconstitucional. Qualquer juiz pode se negar a aplicar uma lei inconstitucional. Por isso que o nome desse controle é controle difuso, porque ele está difundido, ele está espalhado por todos os juízes e tribunais. E aí, ele inaugurou a doutrina Marshall, que no fundo, gente, quer que eu seja sincero com vocês? Eu não tiro o chapéu para o Marshall. Eu tiro o chapéu para os federalistas. Os três. Porque o Marshall basicamente reproduz os argumentos dos federalistas. Só que ele que ficou famoso. Ele que ficou famoso. É a doutrina Marshall, o controle difuso. E aí, gente, o que diz a doutrina Marshall? A doutrina Marshall está amparada nesses dois artigos da Constituição. O primeiro artigo diz que o Poder Judiciário deve julgar todos os casos, aplicando a lei e também a Constituição. E no outro artigo da Constituição americana diz que os senadores, deputados,
funcionários do Executivo e do Judiciário obrigar-se-ão, por juramento, a defender a Constituição. Tá? E aí vem a doutrina Marshall. O que é a doutrina Marshall? Esse aqui são trechos, né, com as minhas palavras, do voto do Marshall. Em caso de divergência entre a lei e a intenção do povo, devo preferir a intenção do povo. Isso não significa que o judiciário é superior aos outros poderes, né? Ele fez questão de colocar isso no voto. Porque os juízes são governados pela vontade do povo e não do legislativo. Então, quando o judiciário declara uma lei inconstitucional, ele não está sendo superior àquele poder. Ele está, assim como o outro poder, tendo que se curvar diante da Constituição. E aí o caminho que os americanos arquitetaram para si foi o de equilíbrio dos poderes. E a gente tem que usar o judiciário contra essas pretensões hegemônicas do Congresso. Contra casamento homoafetivo, contra isso, contra aquilo. Então é para isso que serve o judiciário, para salvaguardar aqueles valores mais importantes da sociedade. Contra uma maioria momentânea que pode querer acabar com tudo aquilo que foi conquistado. Então tudo isso colaborou para que existisse um valor na Constituição e essa ideia de supremacia. E aí, na doutrina Marshall, ele admite que o judiciário é o intérprete máximo da Constituição, que todos os juízes, não só ele, todos os juízes e todos os tribunais podem declarar uma lei inconstitucional, tá? Porque o controle é fruto da noção de que o juiz não pode ser obrigado a aplicar uma lei inconstitucional. Então, gente, se a gente pudesse resumir o controle difuso, né, a doutrina Marshall, que foi incorporada no Brasil por obra de Rui Barbosa em 1889, né? Graças ao Rui Barbosa a gente passou a ter o controle difuso no Brasil. Mas se a gente pudesse resumir, eu colocaria dessa seguinte forma: o controle difuso. Qual é a origem dele, gente? A origem é Estados Unidos. No caso, Marbury versus Madison, em 1803. Tá. Outra característica do controle difuso é que ele permite a declaração de inconstitucionalidade de ofício. Tá? Isso fica muito claro no voto Marshall. Diz o seguinte: é uma questão de ordem pública. De ofício, um juiz pode reconhecer que ela é inconstitucional. Outra característica do controle de constitucionalidade difuso é que qualquer juiz ou tribunal pode fazer. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle. O Marshall deixa bem claro que qualquer juiz do primeiro grau, os tribunais intermediários ou qualquer juiz pode dizer: essa lei inconstitucional não vou aplicar. É o que está acontecendo com a reforma trabalhista. Alguns juízes trabalhistas se negam a aplicar o 223G, que diz que o valor do dano moral deve ser calculado com base no salário. Ora, claro que isso é inconstitucional, absurdo. E aí os juízes do trabalho não aplicam, alguns, e considerar que é inconstitucional. Show. É isso mesmo, isso é o controle difuso. O que foi preconizado, há 1800, né? Há 220 anos atrás, a gente continua tendo a mesma importância e continua aplicando hoje. Então, qualquer juiz ou tribunal pode fazer. Mais uma característica do controle difuso, gente, ele é um controle concreto, porque ele está diante de um caso concreto. O controle de constitucionalidade difuso, ele é feito diante de um caso que é levado ao judiciário. Tá? Então, gente, hoje a gente encerra o controle difuso. Na aula que vem a gente estuda o controle concentrado, né, as características básicas, e a gente vai passar depois para as classificações para que a gente possa finalmente chegar no nosso assunto. Então, esse é o controle difuso.